Vamos começar falando sobre esse intuito aí da nossa conversa, Gil. Vocês vêm aí trabalhando, a gente tem acompanhado, para sanar esses problemas que têm acontecido nos últimos dias. Mas, pelo que a gente observa, são problemas pontuais aí na cidade, é isso? Exatamente. Eu, com respeito à comunidade, com respeito a todos os consumidores de água do nosso município, a gente vem aqui falar um pouco e explicar um pouco das atividades que são feitas e os motivos pelo qual algumas localidades tiveram alguns problemas com falta de água. Também uma preocupação do prefeito Eloy e que a gente consiga realmente sanar esses problemas e dar a direção para que eles não voltem a acontecer mais. E por isso a gente está aqui para poder dar essa explicação a todo o povo. E eu gostaria de começar dizendo da seguinte forma: o SAMAI completa esse ano 20 anos. Anteriormente era Casan, e nós temos redes de água aí embaixo da cidade, aproximadamente 200 quilômetros de rede de água, e muitas delas já sucateadas, muitas dessas redes toda furada, né? E qualquer mexida no solo, alguma coisa, ela estoura. E aí vem o vazamento, vem um problema, a gente tem que fechar um registro, segurar uma situação até que se conserte, e o que nós estamos fazendo é justamente mexer nesse problema. E quando a gente mexe no problema, a gente encontra algumas situações desagradáveis, né? Então, principalmente essa avenida Beira Rio, onde a gente tem os projetos de colocar toda a rede de água nova, nós temos uma rede de água antiga que passa ali, ela deve ter mais de 50, 70 anos, as pessoas não sabem responder de quando foi instalada essa primeira rede. Então ela está toda ponteada, toda furada, e é uma rede que sempre nos causa problema. Então a gente tem essa preocupação sim de resolver esses problemas. E estamos resolvendo, estamos com os projetos já prontos, e aí na fase de já concluída a licitação para esta obra especificamente, e as outras obras nós vamos falar aqui no decorrer dessas atividades, e a gente vai chegar a um entendimento, pretendo eu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Na última semana foi mais relacionado ao Mata Atlântica, que a gente havia comentado anteriormente, e ao Timbé, é isso? Exatamente. Com relação ao loteamento Mata Atlântica, da última vez que eu estive aqui, eu comentei também. O Mata Atlântica, o 1 e o 2, é um loteamento de 900 lotes. E hoje a gente vê pelos geminados que aparecem lá, e prédios e coisa, nós devemos ter mais de 2.000 e poucas casas e apartamentos em cima de um loteamento onde era para ter só 200 casas. O loteador projetou aquilo para consumo de 900 casas, uma sobre cada lote. E aí você coloca 2.500, não há água, não há rede elétrica, não há calçamento, não há pluvial que dê conta disso tudo. Então, a gente já tem essa preocupação que nos próximos loteamentos o encanamento seja mais grosso. O Mata Atlântica hoje é servido por uma rede de 60, é um caninho, e as redes transversais que abastecem as casas são redes de 32, e por muitas vezes nós estamos abrindo as esquinas do Mata Atlântica, vamos fazer uma varredura completa lá, os canos não são interligados. O cano vem de uma rua e para, tem uma tampa cega nele, vem da outra rua e para, tem outra tampa cega. Isso tinha que ser interligado. Já era para estar já no primeiro projeto original. Tem que ser interligado. A água, Sidney e Paulo, ela procura sempre o lugar mais fácil para sair. E a água tem que circular. Ela circulando, ela vai procurar uma caixa d'água, um hidrômetro, um relógio para ela ir e entrar. Ou, infelizmente, quando tiver um vazamento, e ali não foi feito isso. Então a água encontra essa dificuldade. O loteamento já é um dos locais mais altos na cidade, certo? E aí a água realmente tem essa dificuldade em chegar lá. O outro lado da situação é lá na estação de tratamento de água. Lá nós temos uma caixa d'água gigante de 1.800.000 litros, que ela abastece a cidade. Para ter uma ideia, mais de 8, 9 caixas d'água daquelas são consumidas durante o dia. E ela só tem pressão suficiente para chegar água na cidade, em específico ao loteamento Mata Atlântica, depois a gente fala do Timbé, em específico o loteamento Mata Atlântica, por ser mais alto, quando ela está cheia, ela está acima de 4 metros, 4,10, 4,20, aí a pressão da água é o suficiente para ela chegar aqui. Veja bem que a gente está colocando esses pontos como explicações para o que tem acontecido. Mas eu entendo que como consumidor, também só a explicação não basta. Nós precisamos de ação. Ação.
E é já a determinação do SAMAI, juntamente com o prefeito Eloy, que a gente resolva esses assuntos. E nós estamos buscando as situações, sim. Nós estamos com um projeto para trazer a água do Oliveira até no final da P4, onde a gente tem uma outra rede de água de 300 ali. Nós vamos trazer essa rede de água para injetar ali naquela mesma situação e ter mais água na rede, para que ela tenha mais pressão, para que ela possa suprir essa necessidade. De imediato, o que nós estamos fazendo é a interligação de uma rede de 200, que passa no loteamento Mauri Afonso da Silva, lá na Ercílio Luz, lá no finalzinho, interligar ela para dentro do Mata Atlântica, botar uma redução, porque o Mata Atlântica é a rede de 60 e ali passa de 200, então vamos botar uma rede dali até a entrada do Mata Atlântica, vai dar mais pressão para aquele loteamento. A gente espera que isso ali resolva 90% do problema que tem de água lá. Uhum. Agora, justamente o que acontece é a grande demanda e o grande consumo. A gente está resolvendo isso, sim, mas nós pegamos o SAMAI com alguns projetos em andamento, outros não, e um SAMAI também onde se preocupou muito em investir nos últimos 4, 5, 7 anos na rede de esgoto. Foram investidos em esgoto nos últimos anos 33 milhões de reais e não foi investido nada na água. Nada foi investido na rede de água. Então, o momento que nós estamos passando é situação de um passado que não foram feitas as manutenções devidas. Hoje você abre um motor lá no Timbé, como por exemplo, para já falar naquele assunto, o motor vazando água, que era uma torneira. Tiramos o motor para manutenção, fomos colocar um outro motor, o motor trancado. Aí substituí por um terceiro motor. Fui a Joinville pessoalmente buscar o motor e já regularizamos a situação da água no Timbé também. Ela não tinha pressão suficiente para subir o morro. A caixa d'água do Timbé é pequena, é uma caixa de 450 mil litros. Serve o Timbé e serve a Itinga. Uhum. Né? E ali aquelas região consome muita água. Ali está consumindo mais de 500 mil litros por dia. Não pode. A gente tem umas avaliações de que a comunidade é pequena e está se gastando muita água. E aí eu venho, nesse momento, pedir a participação das pessoas que estão ouvindo. Quando vê um vazamento, quando vê uma ligação que considerar clandestina, digamos bem abertamente, o gato, que souber, ligue para o SAMAI. Não precisa se identificar. Só diga, ó, tenho um problema de água aqui, na casa de tal, e a gente vai investigar e vamos lá cortar, como nós fizemos já no Timbé essa semana. Desligamos o registro, onde para frente tinha 3 pessoas que tinham água ligada na rede. Simplesmente as pessoas estão tomando essa decisão, indo lá e ligando a água na rede por conta própria. Isso não pode, isso dá uma cegueira no SAMAI, a gente não está visualizando o quanto está gastando de água. Então eu quero pedir realmente para as pessoas, aquelas que pagam a sua água, né, que têm direito de ter a água em casa e que nós temos a obrigação de colocar a água na sua casa. Quando vê alguma coisa suspeita, denuncie. Ligue para o SAMAI, aqui do lado da minha casa tem um problema, ou na minha rua tem um problema, eu acho que o cara não paga a água. Nós vamos lá investigar, sim. E a gente está fazendo todos os dias corte de água, né? E comunicando às pessoas para que não faça isso. Quando tem algum problema, a gente está notificando e estamos aplicando multas, porque é impossível alguém, por sua conta própria, chegar e fazer uso da água, que é um bem comum a todos, lógico, mas tem que ser paga para que todo mundo possa ter uma qualidade melhor em sua casa. E aí nós estamos buscando isso, sim. Ainda quero completar, Sidney, com a situação de que houve essa pouca pressão de água no loteamento Mata Atlântica, e também o bairro de Areias foi um pouco atingido. Esses pontos em específico, nós tivemos também que fazer a manutenção no motor gigante que nós temos ali na Itinga, que joga água para cima na caixa d'água gigante, aquela de 1.800.000 litros, como eu falei há pouco. E na manutenção desse motor, nós deixamos o outro instalado. O outro motor é um pouco menor, então ele botava menos água para a caixa grande. A caixa caiu um pouco o nível, não deu pressão lá dentro no Mata Atlântica, como eu falei ainda há pouco, que ela precisa estar acima de 4 metros para ter boa pressão nesses bairros mais longe, né? Uhum. Então a gente já está corrigindo isso, já estamos também fazendo orçamento de ter mais um motor. Nós temos um motor de 100 HP, vamos comprar um de 200 HP ou de 150 HP, vamos avaliar bem a situação,
para que nas horas de emergência, na hora de pico, a gente possa ter um motor que realmente supra a necessidade da caixa, né? As horas de pico sempre ali das 6 horas da tarde até 9, 10 horas da noite, e de manhã, enquanto o pessoal toma banho, na hora do almoço, ao meio-dia, são esses horários mais fortes onde se consome muita água. Então nós temos que ter isso sim, só que nós estamos olhando agora para dentro de um SAMAI que fazia mais de 4, 5 anos que não fazia manutenção na rede, né? E esse início de ano foi dado início a alguns trabalhos e a gente tem sim já agendado vários projetos para que a gente busque a correção nesse problema de falta de água. Eu quero não me eximir da responsabilidade nunca, mas dizer às pessoas que tenham um pouquinho de paciência, nós já estamos conseguindo a resolução de todos esses problemas, tanto é que na rua São Paulo, especificamente no final, na entrada do Mata Atlântica, essa semana que passou, na sexta, nós fomos lá, fizemos a injeção de uma rede de 60 na rede do Mata Atlântica, numa rede de 32, pronto, já colocou água no condomínio todo que tinha ali, e esse é o problema que eu salientei anteriormente, as redes não são interligadas, onde a água não circula, ela não tem onde sair, não tem onde entrar numa torneira de uma casa, então nós vamos regularizar isso sim. E a outra vez que eu estive aqui, Paulo, a gente comentou da construção de uma caixa d'água gigante, de um reservatório gigante, no final da P4, em cima daqueles morros ali. E nós vamos fazer isso sim, só que isso é um projeto grande, isso demora, tem licitação, tem contratação de empresa, então é projeto por agora para 2018, a gente quer ver se no primeiro semestre nós conseguimos resolver essa situação em definitivo. Nós já vamos começar o início do ano trazendo a rede de dentro do Oliveira para engatar na rede da cidade, né? Que hoje a rede do Oliveira só serve Oliveira, Campo Novo e Terra Nova. Então nós vamos trazer ela até Tijucas para usar daquela água lá também. Uhum. Eu acredito que por aí é a resolução desse problema. Agora, quanto a esses novos loteamentos, nós já estamos corrigindo isso, pedindo um encanamento mais grosso sim, e ali no Mata Atlântica, vou voltar a falar sobre o assunto, realmente quando foi feito o loteamento, o proprietário projetou uma rede para um número específico de casas, e hoje triplicou esse número de casas, então aumentou a demanda, triplicou a demanda também. Hoje as casas que são construídas, elas fazem com a caixinha de 500 litros, então 500 litros, se a pessoa vai lavar roupa, é 2 máquinas de roupa, acabou a água. Então se ela não tem pressão para subir o suficiente, é um problema sério que as pessoas têm, né? E nós estamos tentando corrigir isso, mas a responsabilidade também se faz ao construtor, ao loteador, essas pessoas que colocam uma quantidade de água de reserva, né? Então teria que ter uma reserva maior, no mínimo 1.000 litros cada casa, para que a pessoa possa ter água durante o dia todo, né? A água hoje está chegando sim, lá no bairro, em todas as casas, pontualmente um local ou outro onde possa estar tendo algum problema. Inclusive você me colocou ainda há pouco que uma ouvinte já passou uma situação falando sobre a rua Coronel Galotti. Ali o pessoal está em manutenção também, tem que suspender um pouquinho o fornecimento para fazer a manutenção, para em seguida dar sequência a isso. Hoje de manhã, 7h30 da manhã, já fomos acionados também, que lá em cima, na rua Senador Galotti, lá na Joaia, tem esse vazamento que ocasionou a parada do abastecimento ali na Coronel Galotti. Então pode ser isso. Manutenção na Senador Galotti, paralisa a rede toda para poder fazer a manutenção. É uma linha só, né? E aí, daqui a pouco está pronto, está regularizado, a água vai estar chegando lá. Mas a gente tem vários relógios em várias redes, tem que suspender um pouquinho para que daqui a pouco a gente consiga fazer a manutenção e dar o retorno ao abastecimento da água. Tá certo então. Ô Gil, então para essa segunda-feira pela manhã já estava tudo sendo solucionado, né? Nós não temos grandes problemas então para o início dessa semana. Não temos, a Caixa já retomou a quantidade normal de água, a pressão da água na cidade está sendo normalizada. Volto a frisar, pontualmente, os locais Mata Atlântica, um pouco do bairro de Areias, que são os locais mais altos e onde tem muita demanda. Esses locais foram os que mais sofreram. As outras partes da cidade, a gente não tem reclamação de falta de água, a não ser quando de uma manutenção, como foi salientado há pouco. Agora, o restante, SAMAI está preocupado sim, está correndo atrás de fazer a manutenção necessária, de rever todos a capacidade que ela tem de bombeamento de água, essas coisas. Nós vamos solucionar isso tudo,
mas muitas vezes a gente tem que sacrificar um pouquinho para poder fazer um serviço melhor. Suspender o fornecimento da água naquele momento que a gente está fazendo a manutenção para trocar por um motor mais potente, para que a gente não ocorra problemas maiores depois. Hoje são ligadas, Sidney, por semana, Paulinho, 60, 70 casas novas na Tijucas. Então, nesses 10 meses, nós já temos 700 casas novas ligadas. Então, a manutenção aumenta todo ano. E não é problema da população, é problema do SAMAI sim buscar a solução para isso. E nós estamos buscando, e nesse ano de 2018 nós vamos dar a resposta a toda essa situação. Isso é um projeto do SAMAI já, e é um pedido especial do professor Eloy, o prefeito, em que a gente dê resolução a esses problemas. E nós vamos conseguir dar essa resolução necessária e atender a esse povo todo aí, atender a todas as pessoas que são consumidores de água. Gil, obrigado pela sua vinda sempre prontamente aqui com a gente. Nós continuamos então à disposição para informar tanto a comunidade quanto ao SAMAI, né, dos problemas e das soluções que forem sendo encaminhadas. Exatamente, o SAMAI está lá, está à disposição, através do 3263-4065. Quando não atender, ligue para mim, ligue no meu celular, eu vou atender e vou dar a resolução imediata sim. Às vezes tem um problema do plantonista está no interior, o telefone não pega uma coisa ou outra, mas a pessoa deve dar uma insistidinha. Eu já botei aparelhos novos para todos eles para que não dê esse problema no atendimento do plantão. Quando tiver algum problema com o plantão, ligue pessoalmente para mim que eu vou resolver isso. Se tiver alguém errando lá dentro, nós vamos corrigir sim.